Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da BR Malls para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rui Kameyama. Por favor, Sr. Rui Kameyama, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2019. Começarei a apresentação pelos destaques do trimestre do ano e depois abrirei para perguntas. Vamos iniciar a apresentação pelo slide 3. Aqui mostramos os principais eventos de 2019 que contribuíram para o fortalecimento do nosso portfólio de shoppings. Nessa estratégia, diminuímos a exposição a ativos non-core, que são os shoppings de menor tamanho, em cidades de menor porte, nos quais não possuímos gestão ativa, e aumentamos a exposição em ativos core. Nesse contexto, vendemos no ano passado participação em 8 shoppings, sendo eles o Plaza Macaé, Ilha Plaza, Osasco Plaza, Capim Dourado, Contagem, Casa Gourmet, Londrina Norte e Sete Lagoas, e aumentamos a participação em 2 shoppings dominantes, o Shopping Del Rey, em Minas Gerais, e Iguatemi Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Com isso, encerramos o ano com 93% do nosso anual exposto a ativos classificados como Tier 1 e 2, comparado aos 86% que tínhamos exposto a essas mesmas categorias em 2018. Além disso, em fevereiro deste ano, 2020, adquirimos participação em mais 2 ativos em São Paulo, Shopping Vila Lobos, em mais 5%, e Shopping Piracicaba, aumentando em 38,4%. Em relação aos projetos de retrofit, estamos avançando em ritmo acelerado em 5 dos nossos principais ativos, o Norte Shopping, Tijuca, Plaza Niterói, Vila Lobos e Center Shopping Uberlândia. E os projetos de retrofit do Tamboré, Metrô Santa Cruz, Estação, Jardim Sul e Del Rey também estão caminhando para entregas sólidas em 2021 e 2022. No slide seguinte, número 4, apresentamos a estrutura de capital da BR Malls. A companhia encerrou o quarto TRI com uma posição de caixa de aproximadamente 787 milhões e com uma dívida bruta de 2,8 bi, redução de 77 milhões em comparação a 2018. A dívida líquida no final do trimestre era de 1,9 bi, o que manteve o indicador de dívida líquida sobre EBITDA ajustado 12 meses estável em 1,9 vezes. O custo médio da companhia em 2019 reduziu de 8,8% no quarto TRI de 2018 para 7,0% e o prazo médio se alongou em 0,7 anos, em função do aprimoramento de nossas ações de liability management, que também reduziram em 39% a nossa exposição a TR e aumentaram em 45% a nossa exposição a Selic. Ainda no quarto TRI de 19, refinanciamos um CRI no valor de aproximadamente 610 milhões de TR mais 8,3 para 113% do CDI, com alongamento da dívida de fevereiro de 2025 para outubro de 2026. Mantemos nosso compromisso de ter um Fortress Balance Sheet, ou seja, um balanço muito forte e sólido, com uma alavancagem no quarto TRI que reflete um nível ótimo fiscal e um balanço preparado para qualquer cenário. No slide seguinte, número 5, destacamos 3 importantes iniciativas realizadas em 2019 que realçam nosso comprometimento de deixar a companhia mais orientada para clientes, inovação e longo prazo. Em 2019, realizamos a primeira parceria entre Mercado Livre, Delivery Center e BR Malls, promovendo um novo canal de vendas para os lojistas do Vila Lobos e possibilitando que usuários do Mercado Livre tenham acesso a same-day delivery e utilizando o shopping como hub de distribuição local. A nossa expectativa quanto a essa parceria é ampliar esse ano para mais 5 shoppings em São Paulo. Em janeiro de 2020, a BR Malls, em conjunto com a Multiplan, realizou um novo investimento na Delivery Center no total de 69 milhões, com o objetivo de acelerar a tecnologia de integração de estoques e de conexões a vários marketplaces, e também acelerar a expansão de unidades para algumas novas cidades. Na direção oposta, de trazer sellers online para lojas físicas, no quarto TRI do ano passado inauguramos o Trama Lab, no Shopping Tijuca,
que é uma loja, um laboratório físico que agrupa novas marcas online, digital native brands, com alto potencial de mercado. E mais do que simplesmente oferecer real estate, o Tramalab opera serviços, incluindo a gestão de estoque, mão de obra para as marcas, visual merchandising, no formato Retail as a Service. E a gente acredita que isso ajudará na convergência entre o varejo online e físico e vai criar uma nova categoria de demanda para os shoppings. Também no ano passado, apostando no modelo de mídia digital como o futuro da mídia out of home, em maio criamos a Media Malls, que é uma empresa do grupo focada na comercialização de mídia digital em shoppings. Atualmente ela possui um portfólio de mais de 60 shoppings e atua não somente nos shoppings da rede BR Malls, mas também em shoppings de terceiros, o que reforça a importância dos benefícios de efeito de rede, principalmente no ambiente digital. No release divulgado ontem, trouxemos maiores detalhes sobre o progresso da estratégia de mídia digital. O slide 6 mostra como a estratégia de reciclagem de portfólio, a maior exposição a ativos Tier 1 e Tier 2 e a melhor alocação de capital influenciaram positivamente nos indicadores operacionais. Em comparação com o quarto TRI de 2018, observamos relevante crescimento em vendas por metro quadrado, em mais 12%, em aluguel por metro quadrado, também 12%, e em NOI por metro quadrado, em 12,8%. No slide 7, apresentamos a performance de outros indicadores operacionais. As vendas totais da companhia, excluindo shoppings vendidos, cresceram 6%, totalizando 6,2 bilhões no quarto TRI, refletindo tanto o melhor desempenho dos lojistas que se inauguraram nos últimos 12 meses, quanto as melhores condições de mercado. O portfólio core, composto pelos nossos 29 principais ativos, apresentou crescimento de vendas de 6,3%. Já o crescimento de same-store sales foi de 3,7%, com destaque para o desempenho das lojas satélites, que cresceram 5,8%. E quando olhamos o indicador de same-store sales por região, observamos novamente o Centro-Oeste com maior crescimento, em 6,2%, seguido pelo Sudeste com 3,3%. O indicador de aluguéis nas mesmas lojas, same-store rent, registrou nesse trimestre crescimento de 6,9%, uma variação positiva de 2% versus o quarto TRI do ano passado e valor acima da média dos últimos 4 anos. Atribuímos esse resultado principalmente pelo desempenho de supermercados, artigos esportivos, conveniência e lojas de serviços. No slide seguinte, número 8, apresentamos a evolução de outros indicadores operacionais. A taxa de ocupação, considerando a média do nosso portfólio core, alcançou 97,3%, impulsionado principalmente pelo aumento de demanda por ABL pelos principais ativos e a recuperação da saúde financeira de diversos lojistas. Esse resultado representou a maior alta do indicador desde o quarto TRI de 2014. Com relação à inadimplência, observamos uma melhoria constante dos indicadores desde 2017, refletindo a estratégia comercial de otimização de mix. No quarto TRI de 2019, registramos um valor negativo de menos 0,5% na inadimplência líquida, que é o melhor nível apresentado em um trimestre na história da companhia. Os pagamentos em atraso totalizaram 3,8%, o melhor nível apresentado desde o terceiro TRI de 2014. Além disso, no trimestre, as despesas com PDD foram de 3,3 milhões de reais, uma redução de 76% em comparação com o quarto TRI de 2018. Essa melhora é associada ao aprimoramento da carteira de lojistas e a redução da inadimplência líquida por esse valor negativo. No slide 9, apresentamos os indicadores financeiros da BR Malls. O NOI do portfólio atingiu 317 milhões no quarto TRI, um crescimento de 7,3% em comparação ao quarto TRI de 2018, quando excluídos os shoppings vendidos. E o destaque do trimestre foi a linha de mídia, com crescimento de aproximadamente 25% versus o quarto TRI, ex-shoppings vendidos, impulsionado principalmente pelo avanço da estratégia de mídia digital, conforme mencionado. O EBITDA ajustado atingiu 267 milhões no trimestre, com crescimento de aproximadamente 27% quando excluímos os shoppings vendidos, ou de 13,7% considerando o portfólio todo do quarto TRI de 2018.
No slide seguinte, número 10, apresentamos o AFFO por ação do trimestre e acumulado no ano, principal métrica para a criação de valor no longo prazo para os acionistas. Mesmo com a realização da venda dos 7 ativos do nosso portfólio no terceiro TRI de 19, onde captamos aproximadamente 700 milhões que foram integralmente distribuídos como dividendos de juros sobre capital próprio e que, por consequência, não geraram receita financeira no quarto TRI, obtivemos no quarto trimestre um crescimento de 5,4% em comparação ao quarto TRI de 18. Já no acumulado do ano, o AFFO por ação apresentou crescimento de 22%, atingindo o maior AFFO por ação da história da companhia, um AFFO de 699 milhões de reais no total. Os principais efeitos que contribuíram para o tal crescimento foram a melhoria operacional, os esforços em liability management, o programa de recompra de ações e a maior eficiência fiscal. No slide seguinte, número 11, em referência à distribuição do JCP e dos dividendos mencionados, apresentamos todas as distribuições do ano. Nos comprometemos em sempre gerar o maior retorno possível para os nossos acionistas e visando a melhor alocação de capital, ao longo de 2019, distribuímos um total de 821 milhões de reais. Desse montante, foram 596 milhões via dividendos e 225 milhões via JCP. No último slide da nossa apresentação, exibimos um resumo do que foi feito na companhia nos últimos anos. Conseguimos endereçar assuntos como o fortalecimento do portfólio, com aumento de participação, a venda dos ativos non-core e os retrofits, o fortalecimento do nosso balanço via os esforços de liability management, mudando o nosso perfil de dívida e reduzindo nossa alavancagem. Avançamos de forma contundente na transformação digital, reforçando nosso compromisso com a inovação e desenvolvimento de novas soluções para os nossos lojistas. Demos início à evolução cultural da companhia, visando ter uma cultura mais orientada ao longo prazo, mais orientada aos clientes e com uma cultura que promova mais a inovação. E fortalecemos a governança corporativa e gestão de riscos. Estas iniciativas resultaram em um fortalecimento geral da companhia e, consequentemente, uma redução do patamar de risco total. Sobre os impactos do coronavírus, vale mencionar que o tema é uma prioridade na nossa agenda atual e que já adotamos medidas que visam proteger a saúde dos colaboradores e dos clientes. Não obstante, os fundamentos do nosso negócio e estratégias de longo prazo seguem inalteradas e estamos entusiasmados com as oportunidades futuras. Encerramos a nossa apresentação e sigo disponível para qualquer dúvida ou pergunta. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Nicole Nui, do Bank of America. Bom dia, obrigada pelo call. Eu acho que gostaria de saber um pouquinho mais o que vocês estão vendo no fluxo dos seus shoppings, tanto no começo do ano e nas últimas semanas. Então, a gente já está no meio do março, então só para ver um pouquinho janeiro e fevereiro e claro, acho que recentemente com a coronavírus, se vocês estão sentindo algum impacto quando você olha o fluxo para o estacionamento, o fluxo para o cinema, algum impacto nos seus shoppings agora. E a segunda pergunta é sobre a M&A. Então, vocês, claro, está com a alavancagem bem baixa, está com liquidez alto. Eu quero saber um pouquinho de vocês, o que vocês estão sentindo agora com o mercado realmente está bem mais volátil, está andando um pouquinho para trás. Se seu pipeline de M&A, você acha que isso vai ajudar a acelerar um pouquinho, se vai surgir mais oportunidades? Só isso, obrigada. Oi, Nicole, bom dia, obrigado pelas perguntas. Sobre a questão do fluxo do shopping, janeiro e fevereiro foram meses normais, fevereiro até nos surpreendeu positivamente. Março ele começou também num bom ritmo e agora a gente está numa expectativa de como é que vai ser o comportamento nos próximos dias.
Acho que essa evolução foi bastante recente no quadro como um todo, então é difícil a gente fazer um prognóstico do que vai acontecer. Acho que vai depender muito da evolução do vírus nas principais cidades e também o que podem ser medidas, orientações que o governo vai passar. Então, a gente é difícil a gente fazer um prognóstico nesse momento. Até agora, o fluxo vinha normal, mas a gente está se preparando para qualquer cenário. A gente acha possível que o cenário mude em função de tudo que está acontecendo agora. Sobre a questão de M&A, como vocês sabem, isso é parte da nossa estratégia, né? E a gente fica feliz. Acho que foi importante a gente ter avançado na estratégia da venda dos ativos non-core ano passado. Acho que a gente está nesse momento agora, diante de tanta incerteza do que está por vir, mas com um portfólio muito mais sólido do que a gente estava no passado. E acho que isso foi muito em função também da venda dos ativos non-core. Isso deixa o foco maior nos outros ativos e, ao mesmo tempo, a gente está na estratégia de esculpir o portfólio, procurando aquisições, sim, seja nos shoppings existentes, mas também nos impossíveis shoppings externos ao portfólio. Isso é uma constante, né? A gente fez 4 aumentos de participação no ano passado e no início desse ano, e a gente continua olhando. Agora, eu acho que também as próximas semanas vão ser um pouco mais difíceis, até porque, diante de tanta volatilidade e incerteza de mercado, eu acho que todo mundo vai ser mais cauteloso em tomar grandes decisões, sejam pelo lado do vendedor, e a gente também vai estar olhando tudo com uma cautela para entender melhor o cenário. Então, em resumo, o M&A continua sendo algo que nos atrai. A gente continua com a mesma estratégia de fortalecer o portfólio em ativos dominantes Tier 1 e Tier 2, seja via aumento de participação ou aquisições externas. Continuamos prospectando, e aqui é uma questão de ter as oportunidades e o ambiente correto para a gente poder avançar. Tá ótimo, obrigado, Rui. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Stachini, do Credit Suisse. Oi, bom dia, Rui. Obrigado pela apresentação. Do meu lado também, 2 pontos aqui. Primeiro, talvez explorando um pouco aqui a parte da Delivery Center, né? A gente percebeu que teve um ganho grande aí na linha de equivalência, a gente vinha de perdas, né? Então, imagino que muito possivelmente algo referente a alguma marcação no mercado aí no Delivery Center. Nesse sentido, talvez você consegue eventualmente passar qual é o efeito da marcação no trimestre e eventualmente qual o valuation implícito da empresa após essa nova rodada. E também qual ficou o stake remanescente na BR Malls agora, depois desse último aporte que vocês e o Multiplan fizeram. Seria bastante interessante. E um segundo ponto, olhando a evolução de receita líquida de vocês, chama a atenção na nossa análise aqui que o nível de deduções sobre a receita bruta subiram muito no 4º trimestre, né? Representaram aí quase 9,5% da receita bruta do trimestre, e estava vindo, se olhar o ano inteiro, representou 8,4%. Né? Queria entender o que de fato explica esse aumento, né? Assim, eu sempre enxergava a BR Malls como uma empresa que dava desconto pré-faturamento, né? Mas eu queria entender se de fato esse spike aí se refere a alguma concessão de desconto pós-faturamento, ou se de fato tem algum outro efeito sendo que está aparecendo aí que está sendo percebido. Obrigado. Luiz, bom dia, obrigado pelas perguntas. Você podia repetir a segunda pergunta? Eu não consegui entender bem. Claro. O que chamou a atenção um aumento das deduções da receita bruta, linha de impostos e deduções sobre receita. Elas representaram 9,5% da receita esse trimestre e no ano fechado 8,4%. Em geral, quando esse aumento é devido a descontos, mas na minha memória aqui a BR Malls concedia só descontos pré-faturamento. Então ficou uma dúvida aqui do meu lado do que seria o que teria causado esse aumento aí. Tá ok, Luiz, está claro aqui, obrigado.
Sobre o primeiro ponto de Delivery Center, a questão contábil que transitou ali no resultado no EBITDA, na linha de equivalência patrimonial, não é marcação a mercado. A gente não marca Delivery Center a mercado. Ali reflete o impacto contábil da entrada de novos sócios que ocorreu no quarto TRI do ano passado. Tá? E sobre como é que a gente está vendo para o futuro, né? Eu acho que o que a gente acredita aqui na tese, e acho que foi um ano importante 2019, porque o fato de novos sócios terem se juntados, né? No caso a Cyrela e a Multiplan, dois dos principais developers aí no mercado, eu acho que ajuda a reforçar a tese, mostrar os benefícios de network effect, né? De efeito de rede, tanto para você atrair mais marketplaces, atrair mais lojistas, atrair novas redes, né? O que esse aporte novo vai possibilitar? Esse aporte foi agora no primeiro TRI de 2020. A partir desse volume, a gente consegue acelerar bastante a parte de integração de tecnologia, né? Eu acho que ao longo dos últimos 2 anos ficou muito comprovado para todo mundo que o shopping funciona como um hub de distribuição muito eficiente para food, né? Para tudo que é alimentação, restaurantes, praças de alimentação, cafés. Agora, para goods, que acho que é a próxima fronteira e uma grande oportunidade, né? E aí o que a Delivery Center vai focar nesses próximos trimestres é aumentar substancialmente o time de tecnologia e as conexões de tecnologias para conseguir fazer uma integração, uma leitura melhor do estoque dos lojistas e, na outra ponta, conectar a mais marketplaces. Para vocês terem uma ideia, atualmente a Delivery Center está conectada ao iFood, Uber Eats, Rappi, Mercado Livre, ou seja, 4 grandes marketplaces, e a expectativa é que chegue próximo a 10 marketplaces até o final do ano. Ou seja, uma estratégia multicanal do ponto de vista de gerar demanda, e ao mesmo tempo esse investimento vai possibilitar o time de tecnologia a praticamente multiplicar por 6 a quantidade de pessoas para conseguir realmente acelerar a integração de estoques e conseguir aumentar a quantidade de oferta de produtos, né? Então, aqui é um tema também de supply and demand e aumentar a demanda via mais marketplaces, mais profundidade nos marketplaces existentes e aumentar o supply de produtos disponíveis. Mas para aumentar o supply é necessário esse investimento em tecnologia. Então, esse é o update que a gente tem sobre o Delivery Center. Acho que está avançando bem. Acho que de um ano para o outro, a entrada de novas redes mostra a força da tese, torna a tese como um todo mais atrativa. E agora a gente tem esse foco grande em goods, e acho que isso vai ser muito importante a médio prazo para todas as redes de varejo contarem com novos canais de vendas e uma solução também de integração e de last mile. Sobre a questão de deduções, impostos e deduções sobre receita bruta, os descontos não transitam por lá. Ali é fundamentalmente impostos e reflete nesse quarto TRI uma alteração do regime de PIS e COFINS de lucro presumido para o lucro real. Então, uma questão ali pontual de impostos e não é sobre descontos. O nível de desconto está bastante controlado. A gente veio dando um zoom out e falando de uma forma mais macro, né? Até 2014, o patamar de descontos era abaixo de 2%. Depois, 2015 e 2016, ele foi crescendo até chegar a um pico em 2016 e 2017. 2018 ele caiu já para um patamar mais próximo de 3, agora a gente está num patamar de 2 e pouquinho, e a gente vê um espaçozinho para ir melhorando até esse patamar que já foi abaixo de 2%. Ou seja, os descontos eles vêm caindo ao longo dos últimos 3 anos e ainda tem um espaço pequeno aí para uma melhoria para o futuro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Tapia, do Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Primeira pergunta aqui, acho que ainda em relação a esse investimento em conjunto aí com a Multiplan, né, na Delivery Center, no Mercado Livre.
Entendo que acho que um dos maiores desafios agora para a parte de goods seja aí integrar o estoque, né, com o lojista, conforme vocês mencionaram. E aí, assim, até para tentar entender um pouco mais, quando vocês iniciaram a plataforma do Delivery Center, aí, assim, grandes números que eu me lembro é que aonde o Delivery Center estava instalado na parte de foods, a gente viu um aumento aí de double digit, né, para as lojas, e quando a gente pegava vendas totais do shopping era na casa de 1%, né, de aumento ano contra ano. Com esse movimento mais forte aí para goods, vocês conseguem enxergar assim alguma métrica ou alguma referência de aumento de vendas aí para a gente conseguir entender um pouco melhor o que pode ser o impacto disso? E o outro ponto que eu também queria ver se vocês conseguiram dar um pouco mais de detalhe em relação às expansões, né, que vocês já anunciaram no BR Malls Days, mas assim, a gente não tem muita informação sobre a área de cada um dos shoppings, nem CAPEX, né? Se vocês pudessem abrir um pouco isso também. Obrigado. Oi, Vitor. Bom dia. Obrigado pelas perguntas. Primeiro ponto, né, o quanto de delta de vendas ou vendas incrementais o Delivery Center pode gerar para goods, ainda é muito prematuro para a gente fazer uma estimativa. Né, o que a gente viu realmente, você está com os números certos para food, acho que food o incremento foi entre 10% a 12%, representando aproximadamente 1% de incremento na venda total dos shoppings. O que a gente percebeu também no caso de foods é que esse incremento muitas vezes o impacto para o lojista é muito maior do que isso, porque na prática possibilita ele, a partir do momento que ele já está com o custo fixo instalado, melhorar bastante as margens de contribuição que ele tem dessas unidades, e também viabilizam para ele uma estratégia de capturar clientes novos. Então, acho que tem o benefício direto da venda incremental, tem um benefício indireto para eles de otimizar melhor a operação, acessar novos consumidores, e para a gente, o que foi se provando ao longo do tempo é que vários restaurantes interessantes para o nosso mix, que antes não tinham a gente como prioridade, no momento que viam uma solução multicanal, passaram a colocar a gente numa prioridade maior e acabou melhorando o mix de restaurantes, né? Sobre goods, a gente está um pouco atrás nessa jornada, né? A gente ainda tem esse desafio de integração de estoques para ir conseguir ter profundidade, ter recorrência, e aí sim a gente vai ver como é que vai ser o impacto, o delta no crescimento de vendas. A gente não tem dúvida da relevância do impacto que isso tem, né? Acho que o impacto também será algum impacto financeiro no top line e no bottom line dos lojistas, mas acho que também é um tema no final de relevância no longo prazo. A gente com isso está querendo deixar, acima de tudo, as nossas propriedades relevantes, mais relevantes para os lojistas, como um multicanal, e também mais relevantes para os consumidores, porque sabem que a partir de lá ele consegue resolvendo mais questões que eles precisam resolver na vida deles, né? Então, não temos ainda, respondendo objetivamente, não temos ainda a projeção do crescimento de vendas, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. Quando a gente tiver um pouco mais de cor, acho que a gente volta a discutir esse assunto. Sobre a questão das expansões, isso é parte da nossa estratégia, né? A gente vem mencionando também isso, a estratégia de fortalecer os nossos principais ativos, e a gente identificou oportunidades de expansões no Norte Shopping, no Plaza Niterói, no Tijuca, no Tamboré e no Estação Curitiba. Todos esses 5 foram mencionados, a informação está lá no nosso material do BR Malls Day, que a gente fez no final do ano passado, para inaugurações ao longo dos próximos 2 anos, e conjuntamente elas representam aproximadamente 15 mil de ABL, ou seja, são otimizações, são melhorias pontuais que estão previstas nesses shoppings, que no total dá aproximadamente 15 mil metros quadrados. Depois tem outras expansões que vão ser numa fase um pouco mais para frente, no pipeline, o material também está disponibilizado lá, e quando a gente tiver maiores informações, a gente divulga para vocês de uma forma estruturada. Tá bom, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citibank. Oi, Rui e time, obrigado pelo call. A primeira pergunta aqui é sobre a Media Malls, né, que vocês criaram em maio de 19. Então, agora a estratégia é também ter alguns shoppings terceiros para fazer mídia, e se antes vocês não faziam isso com terceiros, então essa parte é de fato nova, de fazer mídia com terceiros. E aí a segunda parte, vocês comentam ali de umas empresas de tech, Amazon, Google, Facebook, etc. Se entende bem, são essas empresas fazendo publicidade delas dentro dos shoppings via Media Mall, né? É isso? Isso tem alguma possibilidade de parceria, outras parcerias com essas empresas? E a segunda pergunta, bom, então, voltando um pouco para coronavírus, enfim, faz sentido imaginar que o varejo físico pode sofrer um pouquinho, né? E o footfall no shopping sofrer um pouquinho durante essa crise. Mas, por outro lado, as pessoas estarem mais propensas, talvez, à multicanalidade, e-commerce, que seria bom para delivery centers de novo, né? Então, se vocês pudessem dar o breakdown atual de food goods, que vocês estavam falando antes, e se, de fato, enfim, essa crise pode até acelerar a penetração de goods versus do breakdown atual entre food goods. Obrigado. Oi, Mazzini, obrigado pelas perguntas. Sobre a questão de Media Malls, né, realmente a gente mudou a estratégia aqui. O que a gente viu, né, que essa questão mídia sempre foi um foco da companhia, mas quando a gente foi entendendo os impactos, as oportunidades que a digital traziam para a área de mídia e para onde o mercado vai, né, acho que tudo que está acontecendo na mudança do hábito do consumidor, saindo dos veículos tradicionais de televisão, rádio, jornal impresso, revista, indo cada vez mais para o digital e para out of home, a gente percebeu aqui que existe uma boa oportunidade na questão de out of home, principalmente criando um player específico para o setor de shopping centers, né? Existem outras empresas com portfólio grande para out of home, mas nenhuma com uma expertise focada em shoppings. E, ao mesmo tempo, a gente viu que o nosso portfólio já tinha uma escala muito relevante, mas a oportunidade para a gente atrair maiores anunciantes, né, seria muito melhor se a gente tivesse um portfólio mais abrangente. Acho que aqui também é um tema de efeitos de rede, né, de network effect, né, da gente ter uma oferta maior para conseguir uma demanda maior. E aí, por ter uma demanda maior, a gente vai conseguindo uma oferta maior. Isso vai se retroalimentando. Então, a gente tem aproximadamente 60 shoppings sendo comercializados de uma forma única pela Media Malls, o que possibilita, naturalmente, para qualquer anunciante uma abrangência, seja por classe social ou capilaridade geográfica nacional, segmentação, uma facilidade muito grande. E o que a gente percebe é que, por um exemplo que você percebeu aí, foi a gente conseguir começar a atrair anunciantes que tradicionalmente não anunciavam em shopping, como é o caso da Amazon, Netflix. E o que eles percebem, né? Que o público que eles querem atingir está no shopping, né? Toda essa questão que hoje virou, qual é o Customer Acquisition Cost, né? O CAC. O CAC no mundo físico dos shoppings é um CAC muito interessante. Acho que isso que atrai cada vez mais os players digitais e marketplaces e digital native brands para estar dentro dos shoppings, que acho que é uma oportunidade de interagir e de adquirir consumidores de uma forma eficiente. E para a gente isso beneficia tanto via o que a gente recebe de taxa de comercialização, mas também porque torna o nosso próprio portfólio mais atrativo perante os anunciantes. Então, a tendência é que a gente continuar avançando nesse território. Eu acho que esse movimento da mídia migrar dos veículos tradicionais para mais out of home é uma tendência que vai perdurar ao longo dos próximos anos. E se a gente conseguir prover um bom serviço para os anunciantes, para as marcas, de uma forma fácil, acessível e, ao mesmo tempo, não invasiva, agradável para os consumidores, eu acho que isso é um negócio que beneficia muito os nossos empreendimentos, beneficia os anunciantes, os lojistas e também é atrativo para os consumidores, né? Sobre a questão do impacto do coronavírus, né, realmente acho que a gente vai ter que ver como é que vai ser o desdobramento disso ao longo das próximas semanas, como é que vai ser a orientação do poder público
eventuais orientações sobre circulação. Não está claro ainda quais vão ser as medidas. Acho que tudo é muito novo para o governo e conversando com os varejistas, todo mundo fazendo planos para ver como é que vai funcionar ao longo das próximas semanas. Especificamente sobre multicanalidade, eu acho que isso, sem dúvida, né, os marketplaces, as soluções de last mile vão ser uma alternativa interessante que vai facilitar a vida de toda a população, e quem estiver conectado a isso tende a se beneficiar marginalmente sobre uma eventual demanda maior. Perfeito, Rui. E último ponto, o breakdown atual de goods e foods aí do GMV da Delivery, vocês estão abrindo isso, fazendo alguma coisa? Eu não tenho esse número exato, mas deve ser aí, a ordem de grandeza 90-10. Então, acho que é fundamentalmente de food, mas a participação de goods vem aumentando. E o que isso sendo consolidado, né? Quando a gente pega os shoppings que já estão nesse piloto com goods há um pouquinho mais de tempo, o share de goods é um pouco maior e vem crescendo numa velocidade bastante interessante. Tá ótimo. Obrigado e bom dia. Obrigado, abraço. Nossa próxima pergunta vem do senhor Jorel Guilloty, do Morgan Stanley. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um pouco conectada à pergunta de Mazini sobre coronavírus. Eu queria saber se vocês poderiam dar um pouco de cor das conversas que vocês estão tendo com seus lojistas, particularmente na área da possível interrupção do supply chain. Vocês acham que eles se sentem preparados, que eles estão comprando mais estoque? Em geral, eu queria ter uma ideia de como eles estão sentindo. E também, considerando a volatilidade recentemente, os headwinds que vocês podem ver por coronavírus, por macro, o que seja, uma consideração é que vocês têm uma parte expressiva de sua receita que é variável, né? Se é aluguel variável, pode ser receita de estacionamento. Então, eu queria saber se o que está acontecendo agora muda um pouco a maneira que você está pensando sobre a parte da receita fixa e receita variável, se vocês acham que está no certo como está dividido isso agora. Obrigado. Oi, Jorel. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Sobre o coronavírus e, desculpa, como os lojistas estão vendo isso, né? A gente tem mantido conversas com eles, acho que está todo mundo numa fase de preparação, tentando entender o que são possíveis cenários ou qual é a intensidade que os cenários podem se concretizar no Brasil e deixando as operações preparadas. Essa também tem sido a medida que a gente tem adotado aqui internamente, né? Então, as discussões internas passam muito pela questão de como é que a gente vai se preparar, redundância de times, políticas de quarentena para casos suspeitos, acelerar toda a infraestrutura e preparação para home office, uma política mais restritiva de viagens, todo reforço de higiene e limpeza em todas as unidades de negócios. Então, tem sido uma preparação muito grande, mas não há uma clareza, acho que nem do nosso lado e nem do lado dos varejistas, de qual a intensidade, qual o tamanho desse impacto. Então, acho que todo mundo está traçando planos e cenários e deixando as operações preparadas para qualquer evolução que o coronavírus possa trazer para o ambiente de negócios. Não há uma clareza ainda do lado do impacto de supply chain. O que a gente vê é que o modelo de varejo brasileiro, muitas marcas eles têm um supply chain bem organizado localmente também. Agora, vai ser necessário algum nível de adaptação, porque muitas vezes o lead time de produtos que eventualmente possam ser importados e complementem o mix deles vai estar sendo alterado. Então, mas eu acho que o varejo brasileiro é muito organizado, é muito dinâmico, tem uma capacidade de adaptação que ele foi ganhando ao longo de tantas crises que os empresários brasileiros de varejo passaram,
porque eu acho que eles vão se sair bem em termos de adaptação para esse cenário. E acho que isso é uma questão importante, né? Acho que é um ambiente de muita incerteza, as notícias naturalmente deixam todo mundo mais alertas, mas eu acho que nesses momentos é importante a gente voltar para os fundamentos e para a gente tentar ver atrás de tanta neblina, né? E do nosso lado, o que a gente fica muito tranquilo, né? Acho que a gente vem fazendo um trabalho nos últimos 3 anos de deixar o portfólio mais forte e deixar o balanço mais forte, né? Que a gente chama de Fortress Balance Sheet, uma posição de liquidez muito alta e com dívidas alongadas. A nossa inadimplência está negativa, né? Então, uma recuperação líquida. Então, a gente entra num momento desse muito bem preparado, com custo de ocupação muito saudável dos lojistas e com o mix de lojas também reforçado, numa performance muito melhor do que a gente tinha alguns anos atrás, e olhando também novas soluções, né? Como a gente discutiu aqui mesmo no call, de multicanalidade, e a gente continuar desenvolvendo novas soluções para os lojistas. Então, acho que quando a gente pensa na capacidade da BR Malls de estar preparada para qualquer cenário, de estar com uma companhia forte, estar financeiramente, do ponto de vista de portfólio, do ponto de vista do time, pronto para qualquer cenário, a gente fica muito tranquilo. Acho que vai ter ruído, vai ter incerteza pela frente, mas nesses momentos a orientação interna aqui nossa é para a gente ficar com os fundamentos, olhar o longo prazo, olhar a força do nosso negócio, ajudar os nossos stakeholders. E no final essa não é a primeira grande desafio que a gente enfrenta e certamente também não vai ser o último. Acho que a gente tem que ter tranquilidade nessa hora, olhar para frente, defender os nossos stakeholders, defender o nosso negócio e continuar focado. Tá. E na segunda pergunta, sobre como vocês se sentem sobre a proporção entre receita fixa e receita variável, vocês têm bastante exposição, então eu queria saber se ainda ficam ok de como tem essa exposição à receita variável agora ou se muda pelo que está acontecendo agora. Não, eu acho que é uma característica do nosso negócio que a gente tem um componente de receita contratual, né, o aluguel mínimo bastante expressivo dentro do mix das nossas receitas, mas ao mesmo tempo é do interesse da nossa companhia, é do interesse de todos os stakeholders que a gente desenvolva também outras linhas de receita, como por exemplo mídia, que a gente falou, ou incentivar ações para incentivar a venda dos lojistas, a gente capture um pouco mais de aluguel percentual. Então, acho que é da natureza do nosso negócio ter um componente principal sendo um aluguel contratado, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade e do interesse de todos nós ter novas linhas de receita que complementem o aluguel mínimo. Então, a nossa estratégia não muda. Eu acho que esse momento que o coronavírus vai gerar de incerteza é importante, exige alerta, mas ele não muda a nossa estratégia porque não muda os fundamentos e o propósito do nosso negócio, tanto para os nossos lojistas quanto para os nossos consumidores. Muito obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, do Santander. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. A minha questão é mais com relação ao lado de custos e despesas, né? Vocês fizeram um belo trabalho aí, em termos de PDD e inadimplência líquida negativa, aí, como vocês citaram agora, mas aí fica uma base de comparação um pouco mais difícil do lado de custos e despesas para 2020, né? Então, eu queria pegar um pouco do view de vocês, o que a gente deve esperar em 2020 e ter uma ideia para onde que a gente deveria enxergar a margem de EBITDA de vocês, aí, se daria para manter o mesmo patamar. Oi, Igor. Bom dia, obrigado pela pergunta. Realmente, no ano passado, a gente fez um esforço grande, né, sobre a questão de PDD, e isso já vem nos últimos praticamente 3 anos, que começou lá em 2017 com uma decisão da gente mudar o perfil dos lojistas e promover uma mudança de mix mais acelerada para lojas novas que tivessem uma performance melhor de venda.
Eventualmente, a gente tomou um hit negativo em 2017, tendo que bocar aluguéis menores. Por outro lado, a gente viu que as lojas melhores e mais modernas tinham uma capacidade de vendas melhor, uma capacidade de pagamento melhor. Então, a gente sofreu em 2017, um pouco em 2018, nesse processo de ajuste de carteira. Eu acho que agora, em 2019, ficou mais claro os benefícios disso, né? Acho que realmente foi a decisão acertada em termos de estratégia de longo prazo, estratégia de mix. Os benefícios vieram uma inadimplência menor e uma PDD melhor ao longo de 2019. Olhando para frente, realmente, a gente está num patamar bastante eficiente de PDD e talvez o delta para frente já seja muito mais difícil de ser capturado. E aí acho que a gente tem que voltar no histórico e comparar um pouco como é que eram o nível pré-recessão. Mas a gente já entende que o nível de PDD é um nível do ano 2019 bastante eficiente. Quanto às despesas gerais, administrativas, a gente acha que também é mais ou menos parecido com o que a gente tem em 19, quando a gente pensa em olhar para frente. A gente não dá um guidance específico de número, nem de percentual. O que a gente vê quando a gente pensa assim, nos grandes temas da companhia, a gente acha que a companhia está com a estrutura correta em termos de times e organização. E olhando para frente, o que eventualmente pode sofrer um reforço é a área de transformação digital. Isso é uma área que está em evolução, está ganhando uma importância para a companhia, pensando em mudanças mais relevantes, em termos que possam trazer um impacto mais relevante. Acho que esse seria o vetor para a gente ficar mais de olho. De resto, a estrutura que a gente tem é a estrutura correta. Ótimo, obrigado, Rui. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Bom dia. 2 perguntas rápidas. Primeiro sobre o Cascavel, enfim, vocês comentam no release, está esperando. Oi, Mota. Não sei se você está ouvindo a gente perdeu sua pergunta. Dá mais um minutinho aqui para ver se ele volta, se o problema é na linha dele ou em alguma conexão. Senhor Marcelo, pode prosseguir. Oi, pessoal. Eu acho que para benefício do tempo de todo mundo, eu vou tentar adivinhar a pergunta aqui do Mota, lá do JP Morgan, e depois nosso time vai continuar disponível para ele e para todos vocês, né? Eu imagino que ele vai perguntar se teve alguma mudança no status de Cascavel, que é um greenfield da companhia. A resposta aqui, se a pergunta for essa, né, a resposta é não. O status é o mesmo, é um projeto greenfield que a gente tem no interior do Paraná. Ele continua sendo comercializado, a gente vê uma boa demanda, mas a gente não retomou ainda as obras e, portanto, não tem uma data ainda para inauguração. Então, o status não mudou, a comercialização está avançando e ainda não temos o reinício das obras e ainda não temos a previsão de inauguração. Bom, acho que com isso a gente
Depois a gente, se precisar qualquer outro esclarecimento do Moto de vocês, a gente segue disponível. Queria agradecer a todos por participarem da nossa teleconferência. Eu, o Fred, o Derek e o time de RI, a gente segue disponível para vocês. Bom dia a todos. A audioconferência da BR Malls está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.